tomar o poder pela força, desprezando a vontade popular expressa nas urnas. Os que sempre defenderam a ditadura, a tortura e o extermínio de adversários e pretendiam submeter o Brasil a um regime de exceção. Os que planejaram os assassinatos do presidente e do vice-presidente da República e do então presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Os que exigem cada vez mais privilégios para os super-ricos e menos direito para quem constrói a riqueza do Brasil com o suor do seu trabalho. Vitória sobre os que não hesitaram em desmantelar outra vez as políticas de inclusão social e devolver o Brasil ao mapa da fome. Os inimigos das conquistas dos mais carentes, da classe média e da classe trabalhadora. Os traidores da pátria, que conspiraram contra o Brasil para causar o caos da economia e o desemprego de milhões de brasileiros. Eles foram derrotados. O Brasil e o povo brasileiro venceu. Minhas amigas e meus amigos, a tentativa do golpe de 8 de janeiro de 2003 veio nos lembrar que a democracia não é uma conquista inabalável. Ela será sempre uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos a ditadores. Por isso, a democracia precisa ser zelada com carinho e defendida com unhas e dentes, dia após dia. É preciso conscientizar as pessoas que a democracia é muito mais do que uma palavra bonita nos dicionários. É mais do que o dever e o direito de votar no dia da eleição e depois guardar o título de eleitor pelos próximos 4 anos. A democracia requer a participação efetiva da sociedade nas decisões de governo. Ela é também o direito de dizer não. A verdadeira democracia exige a construção de um país cada vez mais justo e menos desigual, com mais direitos e menos privilégios. Um país onde a saúde e a educação de qualidade sejam um direito de todos e não o privilégio de quem pode pagar por elas. Onde morar com dignidade, conforto e segurança seja um direito de todos e não o privilégio dos que vivem nos bairros mais nobres. Onde a riqueza seja distribuída entre aqueles que trabalham para produzi-la, em vez de concentrada nas mãos de uma elite financeira. Foi esse país mais justo e menos desigual que os inimigos da democracia tentaram demolir dia 8 de janeiro. Minhas amigas e meus amigos, não faz muito tempo, as principais lideranças do golpe defendiam a ditadura. Eram favoráveis à tortura e zombavam dos que foram torturados. Chamavam os direitos humanos de esterco da bandidagem. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E, ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou PowerPoints fajutos. Por isso, quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. Julgou e condenou no estrito cumprimento da lei. Não se rendeu às pressões, não se amedrontou diante das ameaças, não se deixou levar por revanchismo. Saiu fortalecida. Sua conduta certamente será lembrada pela história.
minhas amigas, meus amigos. O poeta hispano-americano Jorge Santayana disse certa vez, abre aspas, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Fecha aspas. Em nome do futuro, não temos o direito de esquecer o passado. Por isso, nós não aceitamos nem ditadura civil, nem ditadura militar. O que nós queremos é democracia emanada do povo e para ser exercida em nome do povo. Viva a democracia brasileira! Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina veto integral ao projeto de lei número 2162 de 2023, que diz respeito à progressão de regime para pessoas condenadas e a dosimetria da pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito e para condutas praticadas em contexto de multidão. Em seguida, a assinatura, o presidente da República descerá a rampa do Palácio do Planalto. Você que acompanha aqui o canal Gov, vê nas imagens, a gente já se encaminhando para o encerramento dessa cerimônia que relembra os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário foram atacadas por milhares de pessoas que pretendiam impor um golpe de Estado no país. No finalzinho dessa cerimônia, o presidente Lula vetou o projeto de lei da dosimetria, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que pretendia reduzir as penas dos condenados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. O texto pretendia, portanto, reduzir a pena final dos condenados por esses atos na tentativa de golpe de 2023. E agora, nas imagens, a gente vê o presidente Lula se encaminhando junto com a primeira-dama, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também sua esposa. Atrás, os ministros, a equipe do presidente, os ministros do governo, descendo a rampa para o encontro da população que está ali à frente do Palácio do Planalto e que foram privilegiar a cerimônia de hoje e relembrar o que aconteceu na República em janeiro de 2023. Como nós vimos no início desse evento, foi exibido inclusive um vídeo elaborado pela Presidência da República. Os atos de 8 de janeiro de 2023 foram feitos, foram orquestrados por pessoas insatisfeitas com o resultado das eleições naquele ano, no ano de 2022, portanto. Pessoas que se uniram, milhares de pessoas, cerca de 5.000 pessoas, se reuniram na Praça dos Três Poderes. Inicialmente, o que seria uma manifestação desencadeou para uma série de invasões nos prédios dos três poderes. Dessas invasões também resultaram depredações, os órgãos públicos depredados, obras de arte e também pessoas que acabaram se ferindo nesses atos. E essas pessoas foram, a maioria, foram condenadas por esses atos considerados golpistas em janeiro de 2023.
Boa parte desse grupo foi convocado pelas redes sociais. Muitos chegaram a Brasília em caravanas, onde se juntaram a pessoas que estavam acampadas aqui em Brasília, já protestando contra o resultado das eleições de 2022. Portanto, desde o que aconteceu, desde esse ato, o governo celebra, comemora e lembra o que aconteceu em 2022 e celebra a vitória da democracia do Estado brasileiro. Estamos aí ao vivo com as imagens aqui no Canal Gov. O presidente Lula está à frente do Palácio do Planalto, cumprimentando a população que foi para a esplanada dos ministérios. Isso fica bem em frente à avenida que tem ali, que passa em frente ao Palácio do Planalto, perto da Praça dos Três Poderes. Lembrando que a esplanada dos ministérios hoje está fechada para o trânsito de veículos por causa deste evento, dessa cerimônia. Esse evento, que é marcante para o governo também, foi convocado pelo presidente Lula e que convocou seus ministros, inclusive, a estarem em Brasília na data de hoje para participar desse evento tão simbólico. Agora você vê aí as imagens do Palácio voltada para a Praça dos Três Poderes. Nós vemos do outro lado ali o prédio do Supremo Tribunal Federal, que foi um dos prédios invadidos, que teve vários monumentos lá depredados, o plenário do Supremo que foi destruído por esses manifestantes, arrancaram bancos, cortaram os bancos, enfim, obras de arte destruídas. O presidente com sua equipe na frente do Palácio do Planalto. E aí toda a população que foi se reunir para privilegiar esse evento. Estamos ao vivo aqui no Canal Gov acompanhando essas imagens da população em frente ao Palácio do Planalto, que está acompanhando o evento que marcam 3 anos dos atos antidemocráticos aqui em Brasília, a tentativa de golpe, os manifestantes